Boa noite a todos. Boa noite. Dar as informações aí por vídeo. Nós somos o grupo Sim Espiritista em Michigan. Temos como aí o principal objetivo a divulgação do Espiritismo, ciência do Espírito, para a região aqui de Michigan. Agora para todo o nosso planeta, usando as mídias sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no WhatsApp. Quem não conhece nenhum desses nossos recursos pode falar com o Ricardo, que não está aqui. Mas E como nós fazemos isso? Né? Nós temos as nossas reuniões aqui todas as quintas-feiras, das 7h30 até as 8h30. Durante essa reunião nós temos um livro de vibrações, que vocês podem colocar o nome das pessoas que estão precisando de alguma coisa, está passando por alguma dificuldade, vale tudo, um gravado até desencarne, vocês põem, e depois a gente faz essa vibração no passe, quando a gente tem. Então quer dizer que depois da palestra nós temos passe e água fluidificada também. Durante a palestra nós temos a evangelização infantil, a Cíntia e a Andressa, elas passam esse nosso conceito da espiritualidade, das vidas pregressas e encarnação, sobre o conceito do Mestre Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Temos uma biblioteca e ali no fundo nós temos o café e o bolo e sempre alguma coisa para comer. Ali está evoluindo mais do que nós. E o bolo sempre melhora bastante. É verdade. E os livros também. E fora o nosso ambiente na quinta-feira aqui, nós temos algumas atividades fora. Nós temos as atividades de caridade, do Hope, né? E o outro é o Farol, qual que é o Farol? O Lighthouse. Lighthouse, entregar comida, ajudar lá. Então várias as oportunidades. Vocês falam comigo. Semana passada tivemos uma festa de Halloween aí, e também ajudou bastante, vai ajudar uma atividade aí, uma entidade. Enfim. E eu ia falar que já estamos preparando a próxima, que vai ser uma macarronada, mas eu vou estragar a surpresa. Eu não falei nada. Enfim, nós temos estudos de segunda-feira, livro dos médios, nós estamos estudando, é aberto, quem quiser fala comigo. E após essa atividade aqui, nós temos o curso mediúnico. Está na terceira aula, ainda tem tempo de entrar, mas já está bem apertado, tem muita coisa para ler para quem quiser. E antes dessa palestra, a gente tem uma reunião mediúnica, fechada ao público. Para quem já é médio, sabe como é que funciona, quer participar, fala com o Rodrigo, ele pode explicar para vocês como que é essa interação. Vocês sendo médio, vocês sabem como é que funciona isso aí. Enfim, essas são as mensagens, né? Então, vamos lá. Bem na horinha, né? Antes de a gente começar, vamos fazer uma preparação, né? Para que a gente fique todo no mesmo patamar, no patamar de recebimento das informações que a gente vai ter, para a gente ter uma união aqui na nossa proposta de hoje. Então vamos trazer o nosso pensamento para dentro de nós mesmos, procurando o nosso mais interno, né? O nosso espírito, né? Nossa centelha divina, trazendo essa centelha, essa energia para fora, ajudando ali a espiritualidade que veio e preparou essa sala, as equipes de higienização, de proteção, né, que vem antes da gente e propiciam para nós esse ambiente agradável. Vamos contribuindo com isso, com a nossa espiritualidade, com o nosso mais íntimo ser. E vamos junto com essa espiritualidade que organiza o plano espiritual, os nossos mentores, elevando os nossos pensamentos e mentalizando a ideia, a imagem de Jesus. É Ele que é nosso modelo, isso que disse que só através dele chegaremos ao Pai. Então roguemos a Ele que nos ajude no pedido ao nosso Pai. Senhor, Pai poderoso, Criador de todas as coisas, das coisas que conhecemos, das coisas que ainda vamos conhecer, permita que nesse momento, nessas horas que passaremos juntos aqui, possamos ouvir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, para o que nós vamos falar. Para que toda essa informação, através de uma energia muito forte, nos façamos melhor. E melhorando a nós mesmos, melhoremos os nossos ambientes de meios, para que as pessoas que se acheguem a nós melhorem também. Que assim seja. Então vamos lá. Eu não sei bem porque que o Ricardo, vamos falar mal, é legal a gente falar mal das pessoas que ainda não estão. Ele pediu para mim fazer essa palestra de novo, eu já fiz essa palestra já faz um tempo. E eu já estou numa época que quando essas coisas acontecem e me chocam, por que ele pediu para mim fazer de novo? A gente tem que pensar de uma forma consciente, de uma forma que ajude, né? Talvez a palestra não foi boa, a outra ele gostou, mandou eu fazer de novo. Talvez eu precise ouvir de novo o que eu falei com referência, porque nós vamos falar sobre a influência da espiritualidade no mundo material. Então talvez a minha boca é mais perto do meu ouvido, mas eu falei mais para lá, não veio tanto para cá, não sei. Ou ele lembrou, ou vamos falar bem agora, né? Ou ele estava iluminado. E ele viu que nós estamos precisando entender mais por que a espiritualidade
ela influencia tanto nós, né? Então é por aí. Então eu tenho pouco tempo, porque é muita coisa que eu tenho que passar para vocês. Na realidade, são 98 questões, né, do capítulo 9, e ele vai da pergunta 356 a 457. Então, eu peguei e copiei isso do Livro dos Espíritos em PDF e joguei no Word. Para quem não sabe, ali embaixo passa a quantidade de palavras que tinha, né? 8.542 palavras. Então, beleza. E é assim, ó, eu tenho que ser para vocês, é muita coisa, eu tenho que sintetizar isso, eu vou ser bem sincero com vocês. É assim que os Espíritos fazem com a gente. Eles nos dão informações. E o que a gente faz com essas informações? A gente aceita a primeira coisa. Não analisa nada, não é tudo. Muitos de vocês vieram para cá hoje, deixaram de assistir a série, tem um monte de série boa na TV para ver. Vocês vieram para cá para receber uma informação para ficar melhor. E eu falo o que para vocês? Mentiras. Certo? E assim os Espíritos falam. Eles podem falar coisas para a gente que são verdades e coisas que são mentiras. Então, na realidade, se você fazer a conta 346 para 457, são 101 perguntas. Certo? Ah, mas você quer que eu fizesse essa conta? Não, você tem que entender o que você está recebendo. Se a pessoa ficar falando para você e você não entende, é a mesma coisa que os Espíritos fazem. Eles nos dão essa ideia e a gente não analisa isso. Certo? Então, isso era mentira primeiro. Agora eu estou falando para vocês o quanto que é. São 101 perguntas, né? E as palavras também, quanto que eu falei que era a primeira, como era mentira, eu falei que era mentira, né? Quanto? 8.000. Não, mas é quase isso, 8.542 palavras. Certo? E continua assim que os Espíritos fazem com a gente. Eles nos dão uma pseudo-verdade. Qual que é a pseudo-verdade? 346 para 457 são 101 perguntas. Quando você recebe essa informação e você acha que é verdade, o que você faz? Você se abre para as outras informações que você vai receber. E achando que é verdade também. Então você passa a aceitar uma mentira, porque o cara colocou uma verdade que parecia ser verdade para você. Então, na realidade, eu menti de novo para vocês. Não é 101 perguntas, mas não é. E aí você fala assim, mas como é que eu ia saber isso aí? Bom, primeiro, eu canso de falar para vocês aqui da pergunta 459. O Kardec perguntou, os Espíritos nos influenciam mais do que vocês pensam. Na maior parte das vezes, ou seja, mais do que 50%, eles vos conduzem. Nós somos conduzidos pelos Espíritos, pela nossa evolução espiritual. A gente não sabe andar sozinho, a gente tem que falar para a gente como é que tem que fazer. Só que como nós somos influenciados pelos Espíritos, no nosso grupo tem Espíritos bons e Espíritos ruins, a gente tem que escolher aí quem é que a gente vai ouvir isso aí. Bom, então, qual que é a realidade? Então, realmente, já falei duas mentiras, né? Primeira e depois falei a segunda. Então, vamos para a realidade mesmo aqui da coisa, né? A gente começa da pergunta 456 até 457. 101 perguntas, capítulo 9. Tá? E quantas palavras tinham? Não importa. É isso que os Espíritos fazem com a gente. Eles põem um monte de informação que pra gente não vai determinar nada. Não interessa quantas perguntas a gente tem. Não interessa se quer dar 415. Isso é eu que posso fazer isso. Mas o que cria na gente isso? O importante é o conteúdo disso. E é o que eu estou falando para vocês. Primeiro a gente pode escutar uma mentira e a gente aceita isso. Aí eu falei para vocês que era mentira, vocês pegaram essa mentirinha e colocaram lá no basket de mentira. Mas está lá no seu HD, ocupando espaço, até se um dia você limpar aquilo lá. Aí eu falei para vocês que a segunda parte era quase verdade, vocês já colocaram numa pastinha menor. E tudo que veio vocês colocaram ali. Detector de mentira. E vocês colocaram ali numa pasta melhor. Estava lá mentira, no lixo lá, mas tem essa outra que não é quase mentira, mas está lá. Toda vez que você está olhando para ela. E outra, essa informação está aí, como é que a gente vai fazer com ela? Por isso que é importante que a gente não aceite essa informação. Aceite, mas a gente seja, antes de a gente falar, eu vou aceitar realmente, eu estou entendendo essa informação. Então vocês já deviam saber, porque eu cansei de falar da pergunta 459. Quando eu falei essas outras, vocês deviam falar, pô, mas ele está falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, certo? Então vamos começar nas verdades agora. Certo? É assim que os Espíritos fazem, certo? E aí, a gente, quando eles dão muita informação para a gente não tem tempo de fazer as coisas que a gente quer e a gente fica escutando. Eu vou dar um exemplo clássico que isso não é espírito desencarnado que faz, mas não quer dizer que só os espíritos desencarnados que nos informam aí. Porque às vezes é um espírito, a gente como espírito, é o nosso espírito na parte espiritual que afeta a nossa parte material. Então a gente tem que estar preocupado com as pessoas também. Quantas mensagens você recebe e você passa ela de volta? Garanto que um monte de gente aqui já passou no WhatsApp. O Bob falou que é 9.552 questões, já passando. Esse é o primeiro, porque ninguém passou, porque senão você recebe aquela mensagem. Já foi passada 500 vezes. Você
está passando mensagem inédita. Não é verdade, mas você está passando. Então é muito importante que a gente faça isso. E aqui vai a primeira dica para não deixar-se levar pelos espíritos. Lembra? Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pensa. Como é que a gente faz para não influenciar? Para não ser tão influenciado pelos espíritos? Tem um plano, tem um sonho, tem um gerenciamento das suas coisas. Foque no que você está fazendo. Se a gente atentar para a figura de linguagem, cabeça vazia, casa do diabo, certo? Então, a gente tem que encher a nossa cabeça. E que a gente enche com algumas coisas boas, certo? Então, os espíritos nos afetam. E como é que eles nos afetam? No primeiro ponto é no nosso pensamento. Esse pensamento que ele nos dá, parece que é o nosso. Parece que fui eu que pensei. Eu tenho aquela ideia, eu fico nervoso, eu fico feliz às vezes, eu faço alguma coisa. Isso parece que foi eu que tive. Inclusive, eu aprendi recentemente no nosso estudo que eu estava fazendo na segunda-feira. A ideia dos espíritos parece muito um conselho. Que eu aceito ou não. E que você aceite ou não. Não sei se eu aceite ou não. E vai depender de quê? Do seu estado, da sua consciência, da sua evolução. E você vai ter ou não essa ideia de que você vai fazer uma coisa boa ou coisa ruim. Então, a ideia que os espíritos falam para o Kardec, eles colocam um exemplo, é mais ou menos assim. Você está... O espírito não faz, não materializa um dinheiro lá no chão. Ele vê que tem um dinheiro ali naquele lugar, ele desvia o seu caminho para você passar lá. E aí você vê o dinheiro. E aí, dependendo do seu nível de vibração espiritual, o que você vai fazer? Você vai olhar para aquele dinheiro e alguém vai te falar: guarda o dinheiro. Você vai lá e pega. Guarda o dinheiro. Achado não é roubado. E que é? Achado não é roubado. Então, aí eu já falo assim, achado não é roubado. E aí você fala, também achou aí. Aí você fala assim, muito dinheiro. Aí o Jabé Espiritinho fala assim, não, mas era muito dinheiro, cara deve ter mais, de onde veio esse? Não, você, né? Aí vem outro e fala assim, mas pode ser que a pessoa tirou todo o dinheiro que tinha, esse aqui é o dinheiro. Daí você procura quem foi. Então, quem é que você vai atender isso aí? Como é que você sabe se isso aí é um espírito mau ou um espírito ruim que está falando? E aí os espíritos nos dizem, essa ideia de não ter ideia de quem está falando é o que vai dar você a condição de decidir qual o caminho que você vai tomar. Porque se você falar assim, isso aqui é do espírito bom, isso aqui é do espírito ruim, então eu vou ver o que o espírito bom mandou e vou fazer. Certo? Mas eu vou decidir o que alguém falou e não é o que eu vou fazer. Então a gente, quando nós atendemos, nós analisamos o que está acontecendo com a gente e dedicamos o nosso tempo a escolher uma opção, essa opção ela nos vai ser beneficente e a gente vai evoluir um pouco mais, ou a gente vai passar a coisa que pode acontecer com o espírito, que é a pior coisa que tem. A gente vai ficar parado. Porque o espírito não retrógrado. Uma vez que ele se descobriu como espírito, ele foi criado como espírito, ele vai numa ascensão. Já diz nesse próprio capítulo, o espírito sai do átomo para o anjo. Então é sempre subida. Mas o que pior que pode acontecer para a gente é quando a gente escolhe uma opção errada, a gente para. Então, para quem só sobe, parar é como se fosse um regredir. Porque as outras pessoas vão subir e a gente vai ficar. E isso é a razão que os espíritos menos evoluídos, eles ficam, obsediando, mas eles ficam dando essas ideias para a gente que a gente continue sendo o que a gente é e a gente não evolua. Para que a gente fique igual a eles. Eles não conseguem ser melhor que nós, então eles tentam colocar a gente ou abaixo deles ou a gente não subir mais. Então esse é um ponto que os espíritos têm. E na realidade eles são também trabalhadores de Deus. Tem um amigo nosso que ele já desencarnou, mas ele sempre falava assim, todo mundo trabalha para Deus. Todo mundo. Você faz o bem ou você faz o mal. E eles vão arrumar um jeito para você ser útil, fazendo o bem ou fazendo o mal. Então eu acho que já é melhor você fazer o bem, porque se você fizer o bem, pelo menos você evolui. Se você fizer o mal, você vai se ficar parado e aí é o problema. Certo? Então essa sequência que a gente vai ter vai depender muito do nível de vibração que a gente tem. Certo? Se a gente estiver bem, a gente estiver legal, eu vou olhar o dinheiro e vou falar, realmente, eu vou escutar mais o espírito que me dê bons conselhos. Se a gente não estiver muito legal, eu vou ter problema. Você escolhe. Então, nesse ponto que a gente acha, então, tem algumas pessoas que, eu vou falar por mim, né, porque a gente segura os direitos autorais. Apesar que é o que eu vou falar para mim, eu tenho certeza que muita gente aqui vai se reconhecer bastante, né? Então a gente acha que a gente tem umas ideias ruins, né? Que eu tenho uma ideia ruim, que eu e pela essa ideia ruim, quando eu chego nesse ponto, eu não sou muito ajudado por bom espírito, vai ter sempre mau espírito pelo meu lado, né? Então aqui fica
a segunda dica, né, sobre as influências dos espíritos. Eles dizem que nós somos influenciados muito mais do que nós pensamos, 50%. E em algumas perguntas, e até quando a gente vai ser auxiliado? Até a gente souber andar com as nossas próprias pernas. Então aí, a partir daí, quer dizer, espírito puro, espírito evoluído lá em cima, está longe para a gente, então a gente vai ter que ser. Então não tem jeito, a gente vai ser influenciado de um jeito ou de outro. E o que faz qualquer coisa que facilita, o que é que facilita a relação entre o plano material e o plano espiritual? É a nossa afinidade. Se não tiver afinidade, a gente não vai fazer. Pode ser o melhor espírito lá, pode ser o pior espírito também. Se não tiver afinidade, ele passou aqui e não vê mais. Ou seja, você só vai atender o meu telefone se eu ligar para você. Se eu não ligar, ninguém vai atender, porque é a ligação. Agora, eu cheguei naquele nível de padrão, mas é esse o problema. Quando eu chego a qualquer nível de padrão vibratório, sempre tem um monte de espírito ao meu lado. Então, qual a minha? Eu vou tentar ser o melhor que eu posso. E eu sendo o melhor que eu posso, eu garanto que pelo menos os espíritos que estão comigo estão pelo menos igual a mim, ou aqueles espíritos mais elevados que abaixam um pouco o padrão vibratório para falar alguma coisa para mim, para me dar alguma dica, para me ajudar um pouco, e aí sim eu vou estar recebendo essas influências. O contrário, se eu vibrar no meu mais baixo, porque a gente pode vibrar numa faixa bastante grande de passagens aí, né? Você sai de manhã muito bem de casa, para quem já viu aquele desenho do Pateta, que ele sai sorrindo, tem uma formiguinha no chão e vai pisar assim, não, aí ele entra no carro, ele começa distorcer tudo, ele vira o motorista, chama o desenho, né? Então a gente já vai se deixando levar pelas influências que existem ao nosso lado, certo? Então, nesse capítulo, Kardec também cobre. Tem a gente que pensa que a gente está assim, eu estou sempre ruim, eu tenho pensamento mal, quer dizer que eu estou sempre com um espírito ruim do meu lado. A gente tem uma vantagem tremenda, porque a gente tem o nosso espírito guardião, o nosso anjo da guarda que fica junto com a gente. Então esse anjo da guarda é um espírito dedicado, é um espírito que tem um nível de evolução, que ele sabe o que é bom e o que é ruim, ele sabe o que ele pode fazer ou não para a gente. Então, na realidade, ele sempre tiver que falar assim, ó, vai ter prova sexta-feira. Mas ele não fala, a pergunta C é isso. A pergunta 3 é C ou qualquer coisa do tipo. Ele sabe que você vai ter que fazer a prova, ele te lembra, ele fala tudo que você tem que fazer, ele é como se fosse um pai, mas não com a característica de pai que a gente tem. A nossa característica de pai é sempre aquela, peca em tudo quanto é lado, pai e mãe, né? A gente trata bem quando não podia, trata mal quando não podia, a gente sempre faz as coisas erradas, a gente vai aprendendo com o tempo. Mas esse espírito não, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Ele tem uma certa aval do homem lá em cima para ele poder tomar conta de uma pessoa aqui embaixo. Então ele nunca vai fazer para a gente o que a gente tem que fazer. Então esse anjo guardião, a gente tem ele cá, 24 horas, tudo. Isso dá uma palestra à parte. Estou recebendo aqui uma intuição. Está falando aqui no YouTube do Sim, tem uma palestra sobre anjo guardião e que o palestrante é muito bom. Vocês olhem lá. Da parte, é muita coisa para se falar desse ser que eu considero ele toda vez que eu falo, arrepia, porque eu faço a palestra, eu nunca lembro dele, só lembro dele aqui quando eu falo. Não, mentira, eu lembro dele toda noite, ele sabe disso. Então, ele tem ele pode estar com a gente já de outras encarnações, pode estar só nessa encarnação, ou ele pode ter entrado nessa encarnação, trocou e vai, mas a gente sempre tem um, e é 24/7, se você precisou, senta lá, ajoelha, pede lá no fundo do seu coração que você está precisando de ajuda, sinceramente, não precisa fazer um Pai Nosso, nem uma essa assim, chega lá e pede, e ele vai te dar uma ajuda, que ele pode ajudar, a ajuda que você precisa, não a ajuda que você quer, né? Ele tem essa característica, certo? Kardec cobre também nesse capítulo os convulsionados, as pessoas que têm convulsão, e ele não vai muito a fundo, mas ele disse que é por causa da magnetização. Existem esses médios magnetizadores que curam, da mesma forma que eles conseguem curar, os espíritos também, através do magnetismo, conseguem deixar o cara meio balão. E é onde eles têm essas convulsões. Não quer dizer que todas as convulsões são de espírito, por causa de espírito. Às vezes a pessoa tem um trauma. Eu já tive convulsão uma vez, passava a noite no computador e um dia o computador caiu assim. Na realidade fui eu. Aí acordei no outro dia no hospital tomando anticonvulsivo. Então, mas não foi espírito, foi exaustão física e mental, porque ficava no computador. Ele cobre esse tipo de influência que causa convulsão em algumas pessoas. Que tem uma certa tendência, e não é assim, mas então quer dizer que os espíritos ficam tentando a gente para cima e para baixo, e não tem nenhuma lei que faz isso? Não, existe toda uma permissão, porque os espíritos não fazem tudo o que quer.
pensa bem, eles queriam fazer muito pior do que eles fazem. Então, existe uma permissão que eles façam o tanto que a gente precisa. Então, a gente nunca tem que reclamar, né? Vai sempre vir o que a gente pode, né? Uma outra coisa interessante que ele cobre nesse capítulo é a intensidade dessa influência dos espíritos. Então, nessa intensidade, ele classifica pela quantidade, pela densidade de influência que os espíritos falam, e onde ele cobre temas como obsessão, fascinação e subjugação. É interessante que aqui eu fui falar com a minha mãe, que eu não lembrava mais disso aí, deixa eu pegar aqui que eu escrevi. Teve uma novela na Globo que era com Antônio Fagundes, quem lembrar não precisa falar aqui, porque a gente já sabe a idade. Antônio Fagundes, Cristiane Torlone e um tal de Guilherme Fontes. Não sei se vocês lembram, acho que chamava A Viagem, não sei, tá vendo? Eu até tentei ver, veja isso de novo, mas eu não consegui. E assim, né? E até mesmo o espírita tem essa coisa feia, de achar assim, só porque a pessoa tem umas olheiras assim, sabe? Não é uma pessoa que tem uma beleza romana, uma beleza assim, sei lá, um Davi, né? E a pessoa usa preto, né? Aí fala assim, a pessoa é obsessor. Não é assim. Não é. E na realidade, o obsessor, se a gente for ver a ideia, e nessa novela, minha mãe falou, eles nunca falaram por que o obsessor, ou por que o obsessor existe uma afinidade entre eles. Quanto maior essa afinidade de obsessor e obsediado, maior vai ser essa influência, passando aí pelos os processos de fascinação, né? E pelos processos de subjugação. A fascinação é que esse espírito é isso, aquilo, o médium só pensa nele. Ou talvez a pessoa tenha aquela ideia fixa naquela situação. Agora, a subjugação, a pessoa já não está mais falando nada com nada, ela está fazendo só o que o espírito quer. E às vezes isso provoca até a desencarnação. Ela fala assim, não, bora sobrar no prédio, pula, a pessoa pula e morre. Porque a pessoa não tem esse conhecimento. E isso acontece pela afinidade que eles vão entrando. Eles chegam no ponto de afinidade que um fala e o outro está fazendo. Certo? Para vocês entenderem esse tipo de afinidade, um experimento que fizeram já faz um tempo, acho que já faz mais de 10 anos, eles pegaram o melhor, eles estavam fazendo um teste de telepatia. Pegaram, porque nem todo mundo que manda a mensagem tem a capacidade de receber, nem todo mundo que recebe tem a mesma capacidade de enviar. Então pegaram um homem e uma mulher. A mulher era a melhor que recebia e o cara que recebia, era um japonês, acho que era assim. Então eles chegaram a um ponto que o cara pensava alguma coisa, a mulher escrevia. E eles falavam, vamos separar esses caras para ver o que faz. Chegou a ponto do cara fazer assim, e a mulher do outro lado, mexer do outro lado numa sala muito distante uma da outra. Então, para ver o nível de sintonia que eles ficavam. É bom a gente ver esse tipo de coisa, porque é o que acontece com a espiritualidade. A gente como costuma falar a gente está falando aqui dos espíritos para o mundo material, essa influência. Mas a obsessão e todos os processos obsessivos que vão crescendo, que é a subjugação, eles são caracterizados por várias coisas. Afinidade e de quem para quem. Né? Então existe aquele assim, por exemplo, do encarnado para o desencarnado. Mas o desencarnado fica obsediando. O marido morreu, a mulher fica aqui pensando, ai meu Deus, que ele morreu, que não fica. O cara não consegue nem acordar do outro lado, a mulher está aqui, não sei o quê. Ou o contrário, né? A mulher morre, é sempre a mulher, né? A mulher morre, vai do lado de cá e o marido fica aqui, a mulher fica aqui, porque ele quer casar com outra, quer ser feliz de novo, e a mulher fica aqui. Então, existe o de encarnado para encarnado. Entendeu? A pessoa ali não sei todo dia, não, você já fez aquilo, não, você já fez aquilo. Ou até assim, uma pessoa que tem um carisma muito grande, ela consegue trazer várias pessoas, e as pessoas passam a achar que ela é a melhor pessoa do mundo, né? Já dizia aquele pobre, as pessoas que precisam de heróis, né? Você precisa de alguém para falar para você o que você vai fazer. Então, nesse ponto, existe do encarnado para desencarnado a obsessão, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado por encarnado, que é essa que as pessoas acham que existe mais, que é tudo de milho preto, o negócio não é nada. A maior parte dos obsessores são muito melhores do que a gente pensa. E existe a pior de todas, que é a auto-obsessão. Eu acordo de manhã e olho para o espelho, mas hoje estou ruim, né? E vai ser ruim aqui, né? É só a gente se alimentar com isso durante o dia todo. E aí sai, o carro não pega, aí você fala, eu falei que estava ruim. E aí você pega, o Uber não chega, e aí você vai indo, você vai colocando isso. Então a pior obsessão que existe é a nossa mesmo, né? E a gente nem precisa de obsessor, né? Você vê, a gente já está nessa. Né? Então, outro assunto que ele, deixa eu ver aqui, que eu posso pensar. Então,
é justamente a afinidade. Toda vez que você se sentir mal, você sentir alguma coisa, você muda essa sintonia que você está falando, você vai para qualquer lugar. Eu costumo falar para as pessoas, eu sempre assim, eu falo, se eu perguntar aqui, já faz 500 vezes, ninguém tem na bolsa. Se tiver, eu pago a pizza. Vocês têm um cartãozinho com as 3 coisas que você mais gosta? Eu já falei aqui 350 vezes. Ninguém tem, né? Porque quando na hora que você estiver necessitando mesmo, você não vai lembrar. Se você pegar o cartãozinho e olhar, ele vai ficando velho, daí você pega, passa limpo de novo e você está lá. 3 coisas que você está precisando, você está passando. Você olha aquilo, você já mudou a vibração. E assim funciona. A vibração que a gente está é o que a gente põe para nós. Né? Penso, logo existo. Né? Então o que eu penso é o que eu sou. E eu vou contribuindo com essa mudança que eu tenho pelos sentimentos que eu tenho. Né? E tudo depende dessa influência que o mundo espiritual faz na gente, a afinidade e, portanto, a vibração que a gente se encontra. Então, Kardec cobre um outro assunto interessante nesse capítulo que ele chama de pressentimentos. Você não vou sair para essa porta, não está bom, sai pela outra, cai para dentro. Assim. Então, eles dizem que esse pressentimento vem de duas razões. Uma são espíritos superiores, porque o espírito inferior vai falar, vai por aqui mesmo, entendeu? Então a gente não é um pressentimento, é uma direção que ele vai dar. O pressentimento vai ser sempre aquele que vai te colocar numa posição melhor. Você pensa, acho que não está bom ele trabalhar hoje, não. Aí cai uma tempestade, você não fica preso na rua, fica em casa. E a outra é o seguinte, quando a gente vai para o plano espiritual, eles chamam de erraticidade, a gente se prepara para o reencarne. Nesse reencarne a gente acerta algumas coisas que a gente vai fazer aqui, a gente não lembra disso. Se lembrasse estava ruim. Inclusive eu estou com uma prática faz um tempo que seria o seguinte, manual, eu acho que ele deveria vir com manual, né? Você encontra aquela pessoa e fala assim, é o Creighton, então tá, eu tenho que fazer isso com ele, porque seria muito mais fácil, né? Mas não é, a gente tem que tomar decisões por nós mesmos. Então, quando a gente faz não é esses acordos, é o que a gente fala, eu estou preparado para fazer isso, a espiritualidade, dependendo do nosso nível, fala assim, melhor você ir com tudo isso, vai mais calma, eu ia ficar paraplégico, você está quebrando um dedinho, já paga uma parte e negocia. Então, quando a gente está prestes a passar por essa prova, isso vem para a gente como um alerta. E a gente sente esse tipo de pressentimento. Alguma coisa que está aqui, está ficando ruim. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, eu já vi que aconteceu várias vezes. Opa, aí acontece, né? Mas assim você já dá uma... Opa, se prepara. Né? Então, são essas duas condições. Ou é um espírito realmente bom, se não for espírito bom, não vai dar um final bom nisso aí. Né? E eles dizem também que os espíritos podem influenciar em outras formas, sem ser pelo pensamento, ou seja, eles podem fazer algum fenômeno físico realmente para poder nos conduzir aí. Né? O que acontece é o seguinte, eles falam assim, alguém vai atirar em você. Ou o espírito dá um susto em você, você cai e a bala não pega, ou eles dão uma embaralhada na vista do cara que vai atirar e ele erra também, mas uma vez que ele atirou, a bala vai reta. Os espíritos não mexem nos fenômenos que tem que acontecer da forma que tem que acontecer. Você pulou lá de cima, filhão, você vai cair, a gravidade vai puxar você para baixo, você vai se esborrachar no chão lá, até que você não bate num varal, num ar-condicionado, na descida do prédio lá, e que te ameniza. Teve gente que já caiu de paraquedas e não morreu. Mas não é espírito que segurou, não. O cara caiu, caiu. Não tem esses milagres. Então eles atuam na matéria de uma certa forma que é permitido a eles também, eles não podem fazer tudo, mas às vezes não é hora do cara morrer, e o cara vai entrar numa situação, o espírito tem essa capacidade do tempo alargado, então ele consegue ver um futuro que vai acontecer, então ele fala assim, vem alguém, ele faz aquela pessoa entrar aqui, você entra, para na porta, acontece alguma outra coisa e você não passa por aquilo. Em compensação, você tem que estar na sua hora mesmo, tá aquela raio, tudo, e ele dá esse exemplo bem claro no livro. O cara está com medo, está dando uns trovões, ele corre debaixo da árvore. E o raio cai na árvore, pega ele e ele morre. Não é que o raio cai na árvore porque ele estava lá. O raio ia cair na árvore, de um jeito ou de outro. Porque os espíritos falam, vai se esconder lá na árvore. Ele se esconde, a hora dele, vai bater o cartão, não tem jeito. Existe aí E existe também uma extensão desse tipo de coisa. Vários médios que a gente conhece, eles tiveram uma vida estendida. Porque eles estavam fazendo um bom trabalho. Não vai acontecer com nenhum, pode ficar tranquilo. Na hora certa a gente não vai ter muito essa coisa. Se não for antes, que eles dizem que a maior parte dos espíritos se desencarnam antes do tempo que deveriam, porque a gente gasta o nosso corpo em outras coisas que não são necessárias, que nós deveríamos fazer. Pela influência dos espíritos, não é nossa, não vamos botar com a gente não, mas é a gente que escolhe a opinião deles e a gente fica. Né?
Os espíritos também, eles afetam a natureza. Nesse ponto, os espíritos não dão muita resposta para Kardec. Kardec tenta forçar e eles puxam o freio de mão na metade da conversa, porque Kardec pergunta aí, os espíritos têm a ver com natureza? No mínimo eu já tinha lido. Que Kardec, ele traz o nome dele de Allan Kardec, ele foi um druida. Né? Então o druida mexia com mato, com erva, o druida famoso é do Asterix lá, né? O Paradomix lá. E, então ele mexia com erva, sabia fazer as poções, esse negócio tudo. É uma característica desse tipo que ele esse druida era como se fosse um líder religioso não só religioso, mas como social. Ele tinha a posição de definir as coisas. Então ele já tinha essa ideia. Eu acho que a hora que ele começou a perguntar para os espíritos, eu tentei perguntar assim, então os espíritos têm um jeitinho assim, tipo, ele não falou fada ou doente, né, mas ele queria escutar, né, que tinha os duendezinhos lá. Ele falou assim, não, os espíritos têm a característica que precisa ter para fazer as funções que ele tem que fazer. Existem alguns espíritos que têm uma função maior, eles organizam esses seres, e que são espíritos também, e esses espíritos fazem o que tem que fazer. Então, eles dizem que todos os fenômenos que tem, tudo que acontece, é claro, o livro do Espírito já fala isso antes, que Deus não mexe em nada, quem faz é o Espírito. O Espírito faz de acordo com a vontade de Deus. Certo? E ele diz o seguinte, né? Que eu falei que ele puxa o freio de mão, os espíritos respondem a Kardec, que no tempo e na evolução certa nós vamos entender como é que funciona isso aí. Então eu acho que até ele pensou assim, vai falar assim, nós já fomos animalzinho que ficamos cuidando de planta, de alguma coisa aí, e nós não, isso para nós seria, o orgulho para nós ainda é muito forte, né, nesse nosso nível de evolução. Então mais para frente vocês vão saber. Ele fala também da afinidade dos espíritos para com os outros, com os seres encarnados. Isso não existe. Os espíritos vêm em função de que nós damos a eles o que eles precisam. Se é um espírito mau, ele está precisando fazer alguma coisa, ele vai procurar uma pessoa que tem essa vibração. Se é um espírito bom e vê que ele vê que a gente responde, ele vai ficar com a gente nos impulsos bons. Eu costumo dizer sempre para os médios, quando a gente começa um trabalho de mediunidade, o médium se identifica como médium, ele recebe alguns espíritos diferentes do espírito protetor dele. Vamos supor, a pessoa é um administrador, ele está tendo problema na administração dele, vai no espírito que é administrador e fica ajudando ele mais próximo lá, para que ele faça o serviço dele bem e ele tenha tempo de poder fazer o serviço, que realmente é o serviço importante, que é o serviço espiritual, certo? Mas ele precisa viver, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer as coisas. Então ele fala dessa relação também. Outra coisa, ele fala de talismã. Talismã, ele tem uma resposta fácil, né? Ele diz que esse negócio de talismã não funciona nada, os espíritos dão risada lá quando você põe o talismãzinho para ele. E eu espero que quando ele fosse dar uma sorte, não morria, né? Para virar chaveirinho. Quando ele tem 4 e morre para virar chaveiro, então por aí já vê que a coisa está errada. Então eles dizem que não tem nada a ver com... Tem gente que fala assim, mas quando você tem isso, você usa isso como um recurso mnemônico. Não funciona, não funciona. Se alguma coisa acontece, é porque você, pessoa, espírito, movimentou as ações necessárias para fazer e você fez. Não é o patual, ou seja lá qualquer outra coisa. Enfim, a influência dos espíritos está relacionada com o modo que nós nos cuidamos. Os espíritos nos tratam exatamente do jeito que a gente se trata. Então a gente vai ter do nosso lado exatamente o que a gente quer. Já dizia Jesus, peça e receberá, bata e aporta, mas muito cuidado que você pede, porque você vai receber. Né? E se o espírito é elevado, ele vai dar o que a gente precisa. Se o espírito tiver um certo nível, ele vai dar o que a gente quer. Certo? E a gente vai estar com isso aí. Voltando aqui, a gente volta aqui de novo. Eu já falei mal do Rodrigo, vamos falar bem do... Vou contar uma historinha para vocês, que é minha, então aí vale a pena contar. Vamos ter uns 12 anos atrás, até mais, aqui nos Estados Unidos, eu dirigi o Rondinha, não sei, o Rondinha está aí, depois vocês vão ver ele lá, ainda é ele ainda. E aí, a gente tinha ele só de carro, e era 4 na família, tinha que puxar o banco para entrar, só ele já não, ela já entrava, era eu que puxava o banco para as minhas. Eu estava precisando de um carro, tinha até um dinheiro para comprar um carro, não dava para comprar um carro muito bom. Um amigo nosso desencarnou, ele deve estar aqui dando risada comigo agora, e ele teve que ir para o Brasil, aquela firma cotou, você tem que ir embora, vende o que dá, não dá, não sei o que. Ele veio falando, você quer um carro? Eu estava precisando de um carro de 4 portas, era pequenininho, mas era quase 4 portas, era 4 portas. E aí ele falou assim, o carro valia, não lembro os valores, mas tipo 10. E ele falou assim, eu estou pedindo 9. Para mim era caro ainda. Eu falei, bicho, não dá para comprar. Ele falou, não, tudo bem, tá joia, isso aqui. E aí ele foi, quando ele estava para ir embora, nós fizemos uma jantar para em casa, ele foi lá. Eu perguntei, e aí, vendeu o carro? Ele falou, não, eu vou vender para a concessionária por 7. Mas 7 eu tinha.
Né? Aí eu falei para ele, não, 7 eu tenho, mas eu não vou querer pisar no morto, coitado, tá indo embora, tem que vender o carro, ele tá vendendo por 7. Eu falei, então beleza, te vendo por 7. Aí eu era, vamos pensar assim, não sou bom hoje, mas naquela época era pior, porque a gente vai evoluindo. Né? Aí eu já pensei que ele falou assim, mas você faz recibo de 5, né? Você tem que pagar 6% do carro, ganha uma grana nisso aí, né? Aí, na hora que eu falei isso, ele é muito boa pessoa. Era e deve ser melhor agora, porque está no plano espiritual. A hora que eu falei, veio aquele impacto, né? Pô, que porcaria é essa que você está falando pro cara, para ele tirar o dinheiro? Você quer ser corrupto, você quer botar ele no rolo seu? Não foi isso, eu pensei nisso depois, né? Mas eu falei, coloquei o cara numa saia curta, certo? Mas eu falei, agora eu vou falar para ele, não, porque ele falou, não, tudo bem, sem problema nenhum, né? Mas daí eu pensei, eu vou falar para ele que não é legal isso, né? Mas cara, eu já chamei ele pro rolo, né? E aí ele já aceitou, eu vi que ele aceitou por minha causa, não por causa dele, né? E aí depois eu falei assim, não vou falar nada, já botei o cara numa saia curta, não vou pôr em outra. Nessa época eu já tinha lido Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que à noite, Santo Agostinho fala, você tem que fazer um exame de consciência. E naquela noite, esse foi o evento do dia que mais tocou, né? Aí eu pensei comigo assim, poxa vida, eu botei o cara na saia curta, ele aceitou, e depois eu devia ter falado para ele, não falei, na realidade deu um chapéu no governo, não pagar isso aqui no filho. Deu um chapéu no governo e ainda coloquei ele no meu rolo, isso não está certo, né? Mas daí veio o pensamento assim para mim, mas esse tudo não faz nada, né? Os caras não tem. E foi vindo essas coisas na minha cabeça, uma atrás da outra, de que eu estava certo, né? E aí eu falei, não, tá certo mesmo. Daqui a pouco veio tipo assim, o que porcaria que você está fazendo? Você já fez? Não devia ter sido o meu guardião, porque a palavra veio aquela palavra, você já fez isso, né? Você já fez a coisa errada, sujeira. Aí você colocou outro na sujeira também. E aí você agora ainda está querendo dizer que errado é o político que está lá, que por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, a noite foi meio complicada para mim. Mas esse é um exemplo que os espíritos fazem com a gente. Entendeu? E a gente se acha na realidade, as ideias vieram, mas a escolha foi minha. Eu fiz, não pensei lá na hora do cara falar assim, ele está me vendendo, já me vendeu o carro barato. Eu que pago imposto. A gente lembra muito de Jesus essa passagem. Né? Veio direto essa passagem de Jesus que falava assim, quando as pessoas chegam para Jesus e falam, a gente tem que pagar imposto para o governo, e Jesus fala, o que é que você está vendo na moeda aí? O cara fala, César, então você dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus, certo? Mas a gente não aprende essas coisas, né? Então só um exemplo aí para a gente ver, ainda tem tempo, sei lá, acho que nós 2 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Será que a gente pode influenciar os espíritos também? Sim, é lógico. E ele diz isso. Como é que você pega o espírito que está realmente te prejudicando? Você reza todo dia, você toma posições boas. E Orar é uma boa influência também. O que é? Orar desencarna, a gente ora para ele, aí ajuda ele a... Então, mas se você tiver consciência disso, né? Você fala assim, eu estou sentindo uma coisa que não é minha. O que aconteceu comigo hoje que eu estou sentindo isso? Senta, ajoelha lá, senta. E fala assim, o espírito guardião dele, se estiver aqui, ajuda a gente, ajuda ele, vamos junto aí. Mas agora, se você reza aqui e depois você fecha o cara no carro lá, que é um caso mais ou menos, fica balanceado ali. Você tem que ter ele e a gente sabe que a oração é a melhor ferramenta que a gente tem para qualquer coisa, né? Mas a oração sincera, a oração que faz realmente alguma coisa real, mas pode sim. Não só pode como deve. Peraí, o Rodrigo foi primeiro. Você fala. Obsessão acontece com criança também? Qualquer um. Às vezes o espírito encarna com o obsessor junto. Já é uma coisa que tem que passar. Mas que tristeza. Sempre tem um motivo para isso. Né? Sempre tem um motivo para isso. Fala, Rodrigo. Essa palestra me fez lembrar de uma história que se fala que é uma história indígena, né? O índio, ainda criança, chega pro cacique lá, pro pajé, na verdade, e pergunta para ele, né? Por que existe de vez em quando alguns índios brigam e tal, né? E o pajé falou para ele o seguinte, que acho que alguém já ouviu essa história, então só falou para ele o seguinte, que todo mundo tem um lobo bom e um lobo mau dentro de si. Aí o indinho falou assim, tá, mas qual dos dois vence, né? Ele falou assim, aquele que você alimenta. Que tem muito a ver com o que você falou, porque não é só dar ouvidos, é você querer fazer com que aquele lado bom seu desenvolva. Né? Então, muito legal. Obrigado pela palestra.
Como eu falei, o nosso, como é que chama? A nossa influência, né? Nós somos espíritos, né? Então a gente pode ter uma influência anímica. Foi o que eu tive à noite. Eu podia ter sido eu mesmo falando lá. Não, não vou pagar porcaria nenhuma, não quero saber. Não, podia ter sido eu falando ali. Então eu deixo como se fosse espírito, um espírito mau, um espírito ruim. Vamos pensando lá no sei lá. Esse é o ponto. A gente também não pode atribuir tudo aos espíritos. O espírito falou, a posição é nossa. E essa é a grande vantagem que Deus nos dá. A gente pode escolher. Né? A gente tem tempo, não precisa fazer tudo na hora. Para, pensa aí, reflete em cima. É isso aí. Não, pessoal. Muito bom.